Crise de mão de obra ou falha na gestão? O verdadeiro problema das empresas hoje. Se você é empresário, provavelmente já teve ou tem problemas, dificuldades com a mão de obra, falta de engajamento, alta rotatividade, dificuldade para encontrar bons funcionários. Parece até que ter uma equipe produtiva e comprometida tornou-se algo mais difícil do que nunca. Mas a questão é a seguinte: será que é culpa realmente do mercado ou da forma como as empresas gerenciam as pessoas? Seja bem-vindo mais uma vez ao podcast da Prosperidade Empresarial. Eu sou Marlos Pires, eu ajudo você, dono, dona de empresa, a superar desafios e a melhorar resultados da sua empresa com qualidade de vida. Estamos aqui hoje com uma convidada especialíssima, a Fernanda, profissional de recursos humanos, ah, é especialista em desenvolvimento, treinamento, recrutamento de pessoas, experiência aí de 12 anos, né? Seja muito bem-vinda, Fernanda. Prazer enorme receber você aqui. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e nos brindar, né, com a sua presença. Eu quero que você aí fale um pouquinho sobre você, sobre a sua empresa, sobre o seu trabalho aí para o nosso ouvinte. Bom, Marlos, muito bom dia. Bom Obrigada pelo dia. convite. Bom dia a todos que estão nos assistindo. E é um prazer estar aqui hoje para falar um pouquinho de carreira, né? Legal. Eu estou aí no mercado de RH há mais de 12 anos e tenho bastante experiência, já vivi muitas coisas, muitas questões com clientes, com candidatos, enfim, com gente, né? Quando a gente fala de recursos humanos, a gente fala de gente, então não tem Exato. como a gente engessar. Hoje eu estou à frente, né, da Tendências RH. Nós somos uma consultoria de recursos humanos. Nós começamos há 3 anos atrás, prestando serviço somente para pessoa física, com recolocação profissional, desenvolvimento de carreira, currículo, LinkedIn. E aí eu falo com a minha sócia, a Esther. Hoje nós somos 3 na empresa, eu e a Esther como sócias. E nós temos a Rafaela, que é a nossa parceira e a nossa colaboradora do recrutamento e seleção. E eu falo muito com elas que o universo foi trazendo o recrutamento para a gente gosta muito. Todas nós temos a formação em recursos humanos e toda a vida, por que a gente quis empreender, né? Só para fazer um E contexto. são, de fato, mulheres empreendedoras, são 3 mulheres, né, Fernanda? Exatamente. E assim, e a nossa intenção dentro da Tendências, e por que esse nome, né? Tendências, a grande maioria das pessoas fala tendências, enfim. Porque realmente o RH, o recurso humano da empresa, ele é uma tendência, ele se modifica, né? É, vez ou outra a gente vê um mercado diferente, então o recurso humano ele é uma tendência, ele não pode faltar, né? Por mais que a gente fale assim, a tecnologia está aí, será que daqui a pouco a gente só vai ter robô na empresa? Não, a gente precisa de uma cabecinha ali por trás. Uhum. Sempre tem uma cabecinha por trás. Então, assim, somos 3 mulheres. Hoje a gente também está trabalhando com pessoa jurídica, que são as empresas, dentro de recrutamento e seleção. É um desafio muito grande hoje encontrar bons profissionais, mas também é um desafio muito grande conscientizar as empresas, os empresários, os gestores que a gente conversa, que às vezes aquele perfil que ele busca não existe hoje mais no mercado e a gente precisa se adaptar. Legal demais. Essa fala sua aí foi muito legal. Às vezes o empresário está sonhando aí com um perfil que já foi, né? Ou que vale ouro, né? Tá lá como eu costumo brincar, né? Tá lá na torre mais alta, né? No quarto mais alto, na torre mais alta do castelo mais alto, né? Exatamente. Muito legal, Fernanda. E você é a nossa convidada de hoje justamente porque é uma expertise sua e a gente percebe que os empresários, eu que trabalho com consultoria, né, empresarial, é quase que assim 100%. Em qualquer lugar que você chega, a queixa é mão de obra, né? Tem sempre uma queixa relacionada a isso. E você mencionou bem aí a questão de gente, você até falou sobre questão de robô, e eu sempre deixo claro nos meus trabalhos e com os empresários que existem 3 pilares cruciais para uma empresa funcionar, né, do ponto de vista organizacional: pessoas,
processos e gestão. Toda empresa, ela depende de resultado, mas quem traz esse resultado são as pessoas. Que seja uma empresa extremamente automatizada, tecnológica ou não, como você disse muito bem, haverá sempre gente por trás. Haverá sempre pessoas executando essa tecnologia, né? Executando Exatamente. essa automação toda. Então não tem como. Por isso que as empresas precisam olhar com um olhar especial para esse pilar pessoas, né, Fernanda? Eu tenho percebido no mercado, Marlos, que as empresas hoje, elas ainda não têm essa consciência de que as pessoas hoje buscam uma qualidade de vida no trabalho. A gente que é de uma geração um pouco mais, né, lá atrás, a gente sempre foi criado pelos nossos pais e tal para o trabalho. Vai lá, aceita, você vai receber um salário, tá tudo bem, é isso. E Uhum. não sai não, fica lá. Exato. Hoje em dia, e aí eu não tô falando dessa geração tipo agora não, mas um pouquinho antes da nossa, é, ou até um pouquinho depois da nossa, o pessoal quer qualidade de vida, gente. E por que não tê-la, Exato. né? Ótimo. Nós vamos aprofundar nisso. E é legal porque eu comentei com alguém ontem sobre isso, né? Era comum na minha época, assim, os nossos pais, os vizinhos, assim, trabalharem numa empresa 20 anos, 30 anos, Aposentar. aposentar, né? Mas Exatamente. a realidade é outra e esse é exatamente um dos pontos que a gente vai, com certeza, falar um pouco mais aqui. Então, qual que é a grande questão, né, gente? Quais são os pontos que nós vamos trabalhar aqui hoje, que a gente vai debater aqui nesse bate-papo legal com a Fernanda? Os fatores, né, os fatores que estão por trás dessa dificuldade toda, desse problema da mão de obra. Aí a gente sabe que existem fatores internos, existem fatores externos, né? Vamos ver também por que que isso é tão essencial para quem tem uma empresa, por que falar disso, por que porque pensar e se atentar para isso é tão importante para quem é Sim. empresário, né? Claro, não pode faltar o mais importante, nós vamos também apresentar aqui algumas ações, algumas dicas, né, para o dono aí de empresa, a dona de empresa poder aplicar aí no seu dia a dia. Bom, então vamos lá. Qual que é a grande questão, né? Por que que encontrar e reter talentos ou reter bons profissionais está tão difícil? Vou passar a bola para a Fernanda agora com a seguinte pergunta aí para você, Fernanda. Nos últimos anos, o que mudou no mercado de trabalho e no perfil dos profissionais disponíveis? Bom, a pandemia em 2020, até a gente chegar na pandemia, o mercado de trabalho ele era meio que mais do mesmo. As pessoas iam, trabalhavam, contratavam, saíam, enfim. O turnover ele sempre existiu nas empresas, né? Uhum, Então, para a gente entender o porquê disso, a gente precisa estar muito dentro da cultura, do clima, o que que essa empresa está cultuando ali e por que que esses funcionários estão saindo. Mas o pós-pandemia, e a gente fala da pandemia, ela trouxe inúmeras coisas horríveis, a gente não tem nem o que dizer, mas ela trouxe muitos benefícios. Um deles foi a possibilidade de a gente trabalhar num remoto. uhum, Então, até legal. pandemia, todo mundo ia todos os dias para o trabalho, cumpria lá seu horário, aquela rotina que todo mundo sabe. Quando a gente vem para um remoto, a gente começa a perceber alguns benefícios que esse remoto traz, que são estar mais perto da família. Mais que eu trabalho no digital, às vezes eu tenho a sensação de que eu não saio do trabalho porque eu estou em casa, mas, por exemplo, hoje eu consigo estar com a minha filha, que tem 1 ano e 6 meses, eu estou acompanhando o crescimento dela trabalhando, não parei, nem grávida parei. Então, assim, a gente foi descobrindo, nesse pós-pandemia, agora a gente falando do mercado atual, que essa qualidade de vida, ela existe e ela é boa. É, essa geração mais recente aposta e valoriza Mas principalmente até isso, os né? mais antigos, tá, Marlos? Claro, Quem experimentou um pouquinho do remoto, que estava mais perto da família, não quer trocar mais, não. né? Máximo ali um híbrido. É, Fala de presencial que o pessoal tá matando. híbrido, exatamente. Máximo um E você híbrido. falou de algo muito, muito legal. Eu tenho duas filhas, uma de 7 anos, outra de 10 anos, né? E hoje, assim, é muito gratificante para mim. Eu coloco isso como um fator de qualidade de vida. Eu levo as minhas filhas, né, para a escola, busco as minhas filhas na escola todos os dias e passo o para casa com as minhas filhas praticamente todos os dias.
Quer dizer, isso era quase que impensável em outras épocas, né? Não existia. Então a criança ficava na escola, era um babá, ou a mãe, né, a esposa não trabalhava para cuidar dos filhos. Hoje não mais. Hoje essa possibilidade ela se expandiu. E as empresas, e hoje eu vejo que muitas áreas conseguem sim trabalhar no remoto ou no híbrido. As pessoas nem estão querendo tanto 100% remoto. O híbrido já está É suficiente. sim. É. Mas alguns setores não. Por exemplo, uma indústria não tem como, né? A pessoal tem que estar ali produzindo e tal. Uhum. Mas a tecnologia é uma área que dá super para trabalhar no remoto. A parte administrativa de contabilidade é uma área que dá super para voltar para um remoto, para ficar num remoto, num híbrido. Mas as pessoas, Marlos, elas têm uma necessidade de ver a carinha de todo mundo ali na empresa, É verdade. que assim, tá retornando esse presencial. E outra coisa que eu vejo que é ruim aí falando de empresa, os gestores não conseguem fazer uma boa gestão do remoto. Então é por isso que o pessoal fala assim, remoto não dá certo. Mas é porque aí você vai ali pensar, ver, avaliar, fazer um diagnóstico, eles não conseguem fazer uma boa gestão, então não tem como dar certo. Entendo. Então, assim, você, com a sua experiência, né, houve uma mudança, né? Houve uma Hum, mudança significativa exato. no mercado. A pandemia contribuiu muito para isso, não é? Muito. E o perfil dos profissionais, né? Mudou. E as gerações vão passando, o perfil vai também mudando. E aí há Exatamente. conflitos, né? Porque quem está, a grande parte aí, eu não sei, ou boa parte eu não tenho aqui números no momento, mas eu percebo, boa parte dos donos de empresas são de gerações diferentes dos seus colaboradores. E Exatamente. aí o choque, né? E aí o cara começa a achar que o problema são as pessoas, simplesmente. É por aí, né? Exatamente. E aí Uhum. você vai fazendo um diagnóstico dentro da empresa, você vê que a empresa ela não tem processo nenhum. Exato. Você vê, hoje a gente trabalha muito com. A gente fala que eu sou formada em RH e tal, mas eu fiz uma especialização em perfil comportamental. Que isso, assim, quem sabe, quem consegue, quem é gestor e tem uma equipe de 5, 6, 10 pessoas e entende o perfil comportamental de cada um deles, eles não têm problemas na equipe. Por quê? Às vezes, quando a gente vai contratar um vendedor, por exemplo, se esse vendedor ele não tiver a influência que é a comunicação ali dele, ele não vende. O vendedor ele tem que ter uma lábia boa, ele tem que falar, Perfil, né? tem que ter o perfil. E se você for contratar ali, por exemplo, um analista financeiro, que ele não tem uma capacidade de análise boa, que é relatório, número, ele não vai ficar. E ele já pode até ser uma pessoa introvertida sem nenhum problema, né? Exatamente. É O isso. pessoal de tecnologia. O meu marido, ele é de tecnologia. Geralmente, os perfis dos profissionais de tecnologia, eles são mais introspectivos. Por É, quê? O dia a dia deles é eles e o código, isso mesmo. né? Então, tá tudo bem. Agora, você vai pegar esse profissional de tecnologia, que ele é mais na dele, que ele é mais calado, ele é muito analítico, porque lidar com código não é fácil, e vai colocar ele ali para vender? Não funciona. Não vai virar. Então, assim, uma coisa que eu vejo muito, assim, não posso dizer grave nas empresas, mas que é um ponto de cuidado, é isso. Líderes conheçam o perfil comportamental dos seus liderados. E aí ele consegue encaixar cada um no seu devido lugar ali, ó. Delegar as Legal. tarefas de forma mais efetiva. Então, se eu estou trabalhando com algo que eu gosto, por exemplo, eu tenho uma comunicação mais tranquila, eu sou mais falante. Então, se me colocar ali para lidar com o cliente, para mim vai dar super certo, porque Segue sem não problema. vou sofrer. Mas não me coloca ali o dia inteiro analisando planilha, que não vai rolar. Mesmo. Isso tem que ser levado em conta, né? Tem que ser levado em conta. A gente vai fazer só o que a gente gosta? Não. É, Mas muitos problemas de equipes, de empresas, e isso vai gerando demissões que às vezes são desnecessárias, você só precisa organizar a casa ali. É por isso. bacana. Dica legal essa aí. Mas vamos pensar aqui, vou mandar uma outra para você aqui, Fernanda. Então, assim, dentro do que a gente está falando, existe então realmente, vamos lá, existe uma crise de mão de obra qualificada? Porque eu percebo as pessoas se queixarem assim, não falta competência técnica, né? Falta qualificação para o profissional hoje. Existe essa crise mesmo de mão de obra qualificada? Ou as empresas é que estão contratando do jeito errado?
Então, eu não digo uma crise. Uhum. Claro que existem pessoas que falam que tem aquela experiência e na hora da prática ali ela não tem. Isso aí sempre existiu, Sim. né? Mas isso tudo tem que ser validado ali na hora de uma entrevista e dependendo ali da atividade que a pessoa vai fazer, tem que ter um teste, enfim, tem que, né, testar a pessoa de alguma forma. Mas as contratações, elas têm sido bem ruins. Bem Entendi. ruins mesmo. Então, Você acha, então, que a mais, quer dizer, numa balança aí, a gente tem mais a questão da contratação que não está sendo feita como precisa do que necessariamente uma falta de qualificação no mercado, né? exatamente. E quando eu falo de contratação, não vamos falar assim errada, mas às vezes é um processo mais tocado. A pessoa senta ali, é uma pessoa que foi indicada e aí bate um papo ali bem razoável com a pessoa, não busca uma referência dessa pessoa, não entende ali. Hoje a gente fala muito de entrevista por competência, né? O que é essa entrevista por competência? É eu sentar aqui com você e falar assim, Marlos, você foi gestor de uma equipe. Como que você comunicava com a sua equipe? Uhum. Como que você trabalhava a equipe como um todo? Como que você motivava a sua equipe? Ah, mediante um conflito, como que você Tal e agia? tal situação, como que você resolveria? A falta de entrega, como que você resolvia? Exatamente. Eu vejo muitos profissionais de RH, não falando mal, mas que Uhum. pega ali o currículo e fala assim: ah, você tem isso, ok, aquilo ali, ok. Ah, você fala inglês? Falo, ok. Ah, e aí? Fala mesmo? Será que fala mesmo? Essa semana a gente fechou, a gente está trabalhando com uma empresa assim fantástica. E a gente falando em termos de flexibilidade e inovação, é esse pessoal. Por quê? Eles são jovens, os donos são jovens, a empresa ela é americana, ela tem a sede lá na Flórida e eles trabalham com visto americano, legalização de quem quer morar de forma certinha lá nos Estados Unidos. E eles abriram com a gente 2 vagas, analista administrativo bilíngue e um gerente financeiro. Mas pensa nos gestores com a cabeça aberta. A gente fechou a posição em 2 semanas. E Bom aí, demais. uma posição que a gente tinha de analista, ele contratou 2 porque ele gostou. E assim, e trouxe um salário bem maior do que o Brasil, porque eles estão acostumados com a cultura americana e lá paga-se mais, né? E o pessoal já vai começar. Mas assim, a gente vai alinhando. Quando você faz um alinhamento de perfil, você precisa bater aqueles requisitos. É claro Uhum. que na hora da entrevista todo mundo fala o que a gente quer ouvir. O pessoal gosta de enganar, a gente quer de recrutamento. Ah, claro. Isso aí sempre existiu, né? Exatamente. Mas a gente tem que buscar, a gente tem que ir atrás, tem que pegar uma referência, tem que entender, tem que explorar essa competência para realmente falar assim, não, Marlos, aqui, ó, o funcionário que você pediu, esse aqui tá aqui, vai dar certo. E assim, e às vezes isso não é feito, sabe? Se os processos são muito tocados, às vezes os processos são enormes, de, assim, morosos, os candidatos desistem. E aí, no desespero ali de fechar a vaga, as empresas contratam qualquer um, porque já não tem mais ninguém que quer aquilo ali. Então, assim, é uma série de coisas que faz com que essa contratação não seja assertiva, sabe? Que essa mão de obra, ela fique desqualificada. Bacana. Eu quero pegar um ponto legal que você comentou aí, Fernanda. A gente sabe que existe aquela máxima, né? Que se prega por aí, que se deve contratar devagar, né? Demitir rápido. Uma frase famosa aí. Embora pouco praticada, né? Exatamente. Pouco praticada. E eu passei por uma experiência bem recente, na última semana aí até, né, levando em conta a data desse podcast, eu presto consultoria. Em uma das empresas onde eu estou atuando, o proprietário da empresa, ele resolveu, depois de cometer alguns equívocos, né, e de algumas conversas, ele resolveu, então, pediu para que eu conversasse, que eu participasse, ou que eu fizesse uma entrevista para um cargo de gerência geral da empresa dele, sabe? E como foi importante ele ter feito isso? Eu não sou um expert como você, mas como eu trabalho com consultoria, eu trabalho com gestão de pessoas, então naturalmente eu tive que estudar muita coisa relacionada a isso, né? Treinamento de liderança, a gente fala justamente dessa questão das competências, de perfil, etc. Então eu consigo algumas coisas ali perceber. E na primeira entrevista, no primeiro contato que eu tive com ele, eu senti firmeza na pessoa, sabe? Mas resolvi marcar uma outra entrevista 2 dias depois. E nessa segunda entrevista, eu comecei justamente a simular situações, Uhum. situações que eu conheço muito bem, que estão acontecendo nesta empresa, que são
que justificam uma nova contratação de uma pessoa, que tem que ter, que tem que ser um líder mesmo daqueles de verdade. E nessa segunda entrevista, mediante essas situações, essas simulações, quando eu o coloquei numa situação de pressão, sabe? Quando eu o coloquei numa situação de embate, de conflito, de desentendimento, ele mostrou realmente quem ele é. Extremamente reativo, já não me deixava falar, interrompia e ficou devagando e escapando. Quer dizer, olha só, se eu tivesse levado em conta somente o primeiro contato que eu tive com essa pessoa, eu teria indicado. Eu teria indicado. Né? Então, é o que você disse, como é importante ali você criar situações, simular momentos, ou explorar mesmo durante a conversa aquilo que a competência que aquela pessoa precisa ter para estar naquele cargo, né? Exatamente. Uma pergunta que a gente não deixa de fazer nunca assim nas nossas entrevistas e que a gente já eliminou muita gente, eu nem gosto de falar muito essa palavra, que parece que a gente, né? O porquê que a pessoa saiu do último trabalho dela. A pessoa começa a gaguejar, pode saber. Recentemente, a gente passou também por uma situação que o rapaz falou que saiu por questões financeiras da empresa e tal. Ok, na hora lá a gente ouve, a gente não vai ficar ali questionando. E aí, na hora que a Rafaela foi buscar referência com ele na empresa, ela descobriu que ele tinha saído por um erro que ele cometeu lá grave, que gerou uma multa gigante para a empresa. Olha só. E, Marlos, está tudo bem, todo mundo erra. Mas a gente fala muito com as pessoas que a gente conversa, principalmente quando a gente prestava serviço para pessoa física e o pessoal ia para a entrevista, seja verdadeiro. Sabe? Às vezes você vai falar assim, olha, assim, eu cometi um erro, eu trabalhava no financeiro, gerou uma multa XYZ, mas eu resolvi assim, assim, assim. Mas mesmo assim eles decidiram me desligar. Legal. E tá tudo bem. Agora, inventar que foi crise financeira, será que a pessoa não pensa que isso uma hora vai aparecer? Porque a gente busca, a gente vai atrás. A verdade é sempre o melhor caminho. E a gente vai atrás, a gente não se limita. É igual você falou, esse rapaz te conquistou na primeira, você falou, nossa, é show. Uhum. Mas aí na segunda você já começou a apertar um pouco mais, você já viu que não vai. Então, assim, a gente não pode ter preguiça de fazer processo seletivo, não precisa ser um processo de 10 etapas. Exato. Mas precisa ser um processo bem feito. É uma conversa com o RH, é uma conversa com o gestor, e aí o gestor pega a parte técnica, porque às vezes nós, do RH, a gente não tem essa expertise técnica assim profunda para trazer, para explorar. E aí é o gestor que vai bater o martelo e falar, não, meninas, comportamentalmente está show, vocês já validaram, e tecnicamente também está show, está dentro do que a gente está oferecendo, aceitou pretensão, enfim, e começa. E a responsabilidade do trabalho que vocês desenvolvem é enorme, né? A empresa contrata vocês e na cabeça... tudo que a gente compra, né? A gente acha que tem que vir e acabou e tem que ser. Não, eu tô pagando aquela empresa lá. Tem que ser milagre. Tem que trazer o cara para mim que vai resolver a minha vida, né? Isso não existe. Mas a gente é muito clara nos nossos... Quando a gente vai fazer um alinhamento de vaga, a gente não senta ali e te ouve falar, eu quero uma mulher que não tem filho, né? Porque a gente ouve de tudo. Sim. A gente sempre traz a nossa visão de mercado. Olha, esse perfil você não vai encontrar por esse salário, não. E aí, geralmente, quando a gente vai para um alinhamento, que a gente já sabe o nome da vaga, a empresa que é, a localidade, a gente já vai com uma pesquisa salarial para aquele tipo de cargo, porque a grande maioria das empresas trazem um salário menor. Uhum. Eles não fazem a pesquisa, tá ali, eles às vezes tiram ali de trás da orelha e traz. A gente traz, você não vai fechar com esse salário na região. As empresas concorrentes estão trazendo isso. Então, a gente traz essa orientação justamente porque, pensando até mesmo na gente, porque senão a gente não consegue fechar. Legal. A gente não consegue. A gente está com um cliente com essa problemática, por quê? Eles querem uma pessoa que não existe. E a gente já falou, a gente já mostrou, nós já criamos mais de 200 perfis. Aí, às vezes, esse dono de empresa, né, lembra de como ele era, ou se ele foi funcionário em algum momento, ou de alguém lá atrás, né, que ele teve. E aí ele acha que é possível encontrar alguém igual, né? Não. Mas, Fernanda, nesse cenário todo que a gente está discutindo aqui, existe, assim, alguns setores específicos que estão sofrendo mais com essa questão toda da mão de obra? Eu acho que está um formato geral, mas os cargos mais operacionais,
O pessoal está sofrendo muito. E operacional, que eu falo, que vai desde um atendente, uma recepcionista, os cargos mais nível mais baixo das Mais baixo, empresas. né? Com É, menos instrução, digamos assim, exato. né? Por quê? É até engraçado que hoje eu falo que os candidatos hoje eles são muito ousados. Eles têm coragem de falar coisas que eu não tinha coragem de falar na minha época. Semana passada a gente recebeu um feedback de uma candidata nossa para uma vaga de atendente de cafeteria. Uma cafeteria bem chique em Atibaia, São Paulo, tudo artesanal, mas é uma cafeteria bem bacaninha. E a Uhum. menina também com histórico de atendente mesmo, de lanchonete. Então, na hora que você vê o currículo ali, você fala, dá para trazer. E a gente trazendo para ela o que ela precisava fazer ali dentro da cafeteria, ela fez a entrevista e tal. Passaram-se 2 dias, a empresa queria conhecê-la presencialmente, ela falou que ela não queria mais não. Pelo tanto de requisito que estava, para ela ganhar um salário mínimo, ela não ia querer não. Olha só, agora você tocou em outro ponto aí muito, muito louco, né? Eu tenho ouvido isso dos empresários, e eu tenho, além dessa questão da empresa da consultoria, eu tenho uma outra empresa, Uhum, né? Na área de uma indústria de bebidas, uma uhum. pequena indústria de bebidas. E aí, na verdade, os candidatos é que nos entrevistam. Exato. Tá? A situação é essa, você vai conversar com a pessoa, a coisa vira rapidamente, ela começa, mas como é que é isso, tem isso, e Isso. vou ter que fazer isso. Mudou, eu que fico respondendo uma série de perguntas para o candidato, Exatamente. né? É isso que você Exatamente. acabou de falar aí. E aí, eles já desistem ali, ou então resolvem arriscar, vem um dia, vem 2 dias e desaparece Não, do às vezes nada. nem vai. Olha para você ver, a gente tem um cliente que é restaurante. A gente tem vários cases assim para trazer. A gente está trabalhando com eles lá 2 vagas, chapeiro e ajudante de cozinha. A gente fazia entrevista com o pessoal, ok, eu quero. No dia do ir presencial, ele sumia, não respondia mais Não nada. aparece, Então, simplesmente assim, não eu acho que aparece. a maior dor de contratar hoje são essas empresas que trazem, né, esses cargos mais operacionais. O pessoal não fica, o pessoal quer ganhar bem e não fazer nada. Com certeza. Eu percebo, inclusive, que é comum em postos de combustíveis e redes de supermercados, faixa de contrata-se, ela é fixa. Ela é assim, Já fica lá do lado da não oferta é do uma supermercado. faixinha, não. Foi feito um material pintado mesmo, ou dependendo até na parede. É fixo, faz parte ali. Quer dizer, não sai dali. É o ano todo a placa está lá, por causa da Exatamente. rotatividade que existe, né, nesses setores, né, com esse tipo de mão de E obra, né? assim, eu acho que é normal, porque, claro que tem pessoas profissionais e profissionais. Mas, por exemplo, se eu entro ali como recepcionista e eu quero ser algo maior, eu não vou ficar. É. Né? Mas aí a gente tem que avaliar todo o contexto. Então a pessoa entrou ali 2 dias e saiu, porque ela aceitou, ela participou minimamente de uma conversa, né? E a responsabilidade onde que tá? Né? Porque se você trabalha 2 dias, você já fez uma entrevista ali, você já sabia o que você ia pegar ali, pelo menos deveria, né? A pessoa que fez a entrevista tem que trazer, ó, o seu dia a dia vai ser assim. É, mas as pessoas não ficam, porque é um serviço exaustivo, o horário, por exemplo, posto de gasolina, né? Os horários são Uhum. bem Fim de complexos. semana, feriado. Exatamente, Então, exatamente. esses fatores é que você acredita que eles estão por trás, justificariam, assim, esses segmentos terem maior dificuldade, né? Exatamente. E aí o que talvez minimizaria essa rotatividade é a empresa ter uma política interna de motivar as pessoas, Claro. de um rodízio de folga legal, né? Um rodízio qualquer, sabe? Uma bonificação ali para quem, hoje eu atendi aqui não sei quantos carros por produtividade mesmo, aí a pessoa ela quer. Por mais que às vezes ela não vai ficar ali porque não é o sonho dela ser frentista, mas ela Uhum. está começando a trajetória profissional dela ali, mas ela vai ficar ali um pouco mais motivada do que entrar ali, ó, seu horário de segunda a segunda, de tal e tal, e Legal. tchau, né? Não tem mais nada. Muito bem. E a gente percebe também que as empresas reclamam muito da falta de comprometimento, da nova geração. Isso é um problema assim real? De fato você percebe ou sente que essa nova geração ela é menos comprometida ou é uma questão assim cultural, uma mudança de cultura? Eu não sei se a palavra ser menos comprometida, mas é uma geração totalmente diferente. A geração da tecnologia, a geração do computador, a geração do celular. Então, se você pega uma empresa que é tradicional, que a pessoa
em um momento nenhum do tempo dela, do dia dela, ela vai ter esse tipo de acesso, ela não vai ficar. E assim, o que que eu vejo? Também que é uma culpinha, sabe, Marlos? Aí eu tô falando que eu sou mãe, né? A gente tem filho, vai muito da criação também. Né? Eu vejo que as crianças e os jovens de hoje, eles, não sei se é porque os pais hoje também têm uma vida completamente louca, corrida, diferente dos nossos, né? E aí, para suprir aquela ausência de uma criação de, olha, você vai precisar trabalhar, olha, você precisa desenvolver esse caráter aqui dentro da sua empresa, você precisa ter essa responsabilidade. O que você vai ser quando você, né, tiver maior? Que eu ouvia muito do meu pai e da minha mãe. O que você quer ser quando crescer? Antigamente era assim. Hoje você não escuta ninguém falando isso, não. É Ele vai verdade. ser o que ele quiser. Tá tudo bem, ele vai ser o que ele quiser. Mas um mercado, por mais que a gente evoluiu, o mercado ele vai evoluindo, eu acho que a tendência é evoluir mais. É, tem alguns pontos que ainda são tradicionais e que vão permanecer, né? Então, assim, essa geração ela tem um pouco menos de responsabilidade nesse sentido de eu não gosto de cumprir horário, eu não gosto de usar uniforme. E aí, engraçado, a gente estava vindo, a gente parou no posto e eu vi uma turminha indo para a escola. Antigamente, a escola era tênis, uniforme, todo mundo ali alinhado, né? Pessoal de chinelo, de bermuda indo para a escola. Então, assim, você acha que esse adolescente vai conseguir trabalhar numa indústria com EPI montado da cabeça aos pés? Ah, vai ser Vai. difícil. Então, assim, Não teve essa educação, essa criação, não né, de regra, de de regra, que. Gente, disciplina. a gente não é ser preconceituoso, jamais, Uhum. jamais. Mas, assim, o mercado, se a gente. Aí eu falo por. Eu converso muito com a Esther, falo assim, Esther, a gente vai ter também que abrir um pouquinho da nossa cabeça, porque senão a gente não vai ter ninguém. Aí vai chegar um momento que as empresas só têm os donos. É. Né? Então a gente vai precisar se adaptar, trazer essa consciência para esse novo profissional. Então, assim, hoje eles querem essa qualidade de vida, eles querem ter um bom salário, eles querem ter flexibilidade de horário. Você acha assim, até pensei num detalhe aqui que a gente costuma ouvir falar por aí, que é essa questão dos influenciadores, dos youtubers, você acha que isso também tem interferido muito nessa questão com essa geração? Tem, digamos, roubado muitos profissionais que poderiam estar aí no mercado, porque eles passam a, a seguir ali um caminho e apostam que eles também podem ficar ricos ou viver ali da internet? Você acha que isso Com, também tem interferido? com certeza. E a gente fala de blogueiras e a gente está dentro de rede social, não tem como, né? Eu fico acompanhando algumas blogueiras ali. Gente, o pessoal tá dentro de casa fazendo publi, né? Que eles falam ali e ganhando muito dinheiro. E para Pois que é. eu vou trabalhar numa indústria se dentro da minha casa, vou ali, posto uma caneca aqui, e aí? E assim, e como essa galera de hoje é da tecnologia, ser youtuber é muito bom. E olha que interessante, a contabilidade, a nossa contabilidade, eles expandiram o nicho de atendimento para os youtubers. Olha Olha para que você legal. ver, os youtubers já estão precisando ter um contador, o nível Bacana. que o negócio está chegando. E aí a nossa contadora falou com a gente que é sensacional trabalhar com eles, que é É, muito bom. Então, assim, eu acho, Marlos, que a gente, como profissional e os jovens de hoje, tem que parar, fazer uma reflexão. O que é que eu quero ser da minha vida? Independente de pai, de mãe, do que for. Gosto dessa área, eu vou ser youtuber, vou ser blogueiro, vou ser o que for. Então vai, investe naquilo. uhum, Se profissionalize naquilo, seja bom naquilo, independente do que você faça. Eu falo muito com as pessoas que a gente conversa, se você é faxineiro, não desmerecendo a classe, seja a melhor faxineira ali de onde você trabalha. perfeito. Quer dizer, e esses tópicos que a gente comentou aqui agora são fatores externos, né? São Exatamente. fatores externos, e aí tem um detalhe importante. Em relação a esses fatores, a gente não tem o que fazer, concorda? Né? Não tem como mexer nisso. Como Não. nós vamos mexer nisso? Então, para você aí que está nos ouvindo, né, nos assistindo, aproveita, inscreva-se no canal, já dá um like aí. Não esqueça também do sininho, porque agora a Fernanda vai responder algo aqui para gente que vale mais de um like. Quais são os principais erros que as empresas cometem na hora de contratar, Fernanda? Tá, não ter processo para passar para aquele colaborador, eu acho assim, sabe por quê? Quando a gente vai fazer uma entrevista, a gente vai vender a empresa para o nosso candidato, principalmente quem é consultoria. Quem é um Uhum, RH interno também vai, porque ela faz parte daquilo ali.
E aí a gente tem uma preocupação muito grande, Marlos, quando a gente fecha um contrato com o nosso cliente, de conhecer a cultura deles para a gente externalizar aquilo para o nosso cliente. É como se a gente fosse. Eu gosto muito disso. Eu não gosto de chegar e falar assim, se você fizer uma pergunta assim para mim, Fernanda, como que vai ser a minha equipe? Marlos, eu não sei não, você vai ver isso com o gestor. Então a gente tenta cercar tudo para te trazer isso. Então, às vezes o pessoal acha que a gente é da empresa. Processo não tem. Nossa, a gente já trouxe, já fez muita contratação que a pessoa entra, no dia seguinte ela vira e fala, Fernanda, não é aquilo ali que você trouxe para mim na entrevista. Já ouvi. Entendi. Por que, fulano? Nossa, não tem processo, foi uma bagunça, eu não tive um onboard. Eu cheguei e eu não sabia onde era o banheiro da empresa onde eu estava trabalhando, porque ninguém me recepcionou. Eu cheguei, sentei, me colocaram sentado numa cadeira e eu fiquei. Quer dizer, não tem um processo de contratação e também não tem um processo de recebimento interno de acolhimento, né? E aí realmente isso é um fator que dificulta, né? Dificulta, porque a pessoa ela não se sente pertencente. É muito ruim um primeiro dia de trabalho, de qualquer um. Você fica naquela angústia, naquela expectativa. Se você não for bem recebida ali, pelo menos pela pessoa que vai trabalhar do seu lado e o seu gestor ali, não tem como dar certo isso. A empresa também tem que ser verdadeira nesse ponto, né? Não Exatamente. pode vender um peixe que não é aquilo de fato. Exato. Porque ela cria um problema para ela mesma. A pessoa acaba aceitando a vaga porque está esperando A e B da empresa, que foi prometido ali, né, um prospecto que te foi passado. Na primeira semana ela já percebe que a empresa não é aquilo. No primeiro dia. Aí o que ela vai fazer? Vai desaparecer e aí o cara fica dúvida, fulano veio aqui, ficou uma semana, foi embora. Não olha para dentro, né, Fernanda? Não olha para dentro. Um ponto que eu vejo também hoje o mercado está com muito profissional desempregado, mas é muito. Tem muita vaga e tem muito profissional. A gente ainda está tentando descobrir por que esse negócio não está encaixando. Mas e a grande maioria, e quem é profissional bom não participa só de uma entrevista, ele tem várias propostas ali já, né? Ele está participando de 1, 2, 3, 4, 5 entrevistas. E a empresa, e aí eu falo muito com a Esther, assim, falo, Esther, se essa empresa ela demora para conhecer um novo colaborador, você imagina como que é o dia a dia dela. Pois é. Então a gente perde candidato demais durante esse processo, porque a empresa enrola, não marca entrevista. Se nesse primeiro momento, que é o primeiro contato que o candidato vai ter com a empresa, que futuramente talvez ele vai trabalhar, ele não tem, você imagina como que é aquilo ali, o dia a dia daquela empresa. É um caos. Com certeza, com certeza. E essas questões todas, somadas, fazem muitas vezes o dono da empresa chegar a conclusões equivocadas, né? Aí ele passa a culpa é do mercado, a concorrência, ou o fulano, ele está trabalhando aqui, mas ele vai para o meu concorrente por causa de R$ 100 a mais, e às vezes não é por causa de R$ 100 a mais, às vezes é por causa de situações internas da empresa. Exatamente. Né? Então, isso leva o empresário a sair apontando e querendo um culpado e responsabilizando todo mundo, menos a própria empresa dele, né? Menos os processos que ele utiliza ou que ele sequer não utiliza, né? Exato, eu falo que a gente fala muito aqui em Minas, né, que o olho do dono é que engorda o boi, né? E assim, eu acho que isso é muito real. Mesmo a gente sendo uma empresa gigante, a gente tem que conhecer o nosso colaborador, a gente tem que saber do nosso clima, a gente tem que saber da nossa cultura, quem é quem, o que é o setor X faz, o que é o Y faz. Sabe por quê? Porque a gente se perde nesse processo. Aí na hora que, nossa, tô com um turnover 100% na minha empresa, o dono vira e fala, mas por que é tão bom? Não é, será que é tão bom? Aí você pergunta para ele, tá, como que tá a cultura da sua empresa? Eu não sei. Olha com o RH, que tu tem RH, né? Como é que tá o clima da sua empresa? Não sei. E as lideranças? Não sabe. Ele não sabe tem nada. Né? Então, assim, gente, o pessoal não fica. Não fica. A gente escuta muito dos candidatos. Hoje eu estou buscando qualidade de vida, nem é salário. Qualidade de vida é motivação, é valorização, é reconhecimento. Aí você pega aquela piramidezinha de Maslow e todo mundo já está lá no topo do reconhecimento ali. Ninguém quer passar pelos básicos mais não, o pessoal já está lá em cima. Por quê? Isso é importante hoje. Exato. Eu costumo dizer sempre aí para os empresários que assim, a pessoa, o funcionário, o colaborador, ele quer se sentir bem onde ele trabalha. Aquela época passou, manda quem pode, obedece quem tem juízo,
que as pessoas só focavam num objetivo de conquista material, né, ou algum objetivo financeiro, então ela se sujeitava, ela trabalhava num local, gostando ou não gostando, era o meio de sobrevivência ou o meio de conquista das coisas, né? De realização dos seus sonhos. Mas hoje isso não é mais a prioridade para essa galera, né? Essa geração, ela tem que se sentir bem ali onde ela está. Se não se sentir bem, não vai adiantar, e isso envolve ações. Então, vamos exatamente falar disso agora, Fernanda. Seria legal agora, né? A gente aí aproveita, coloque, deixa aí nos comentários qual desafio você está enfrentando em relação à mão de obra, tá bom? Não deixe de comentar, conta pra gente aí o que está acontecendo, porque a gente está aqui para tentar ajudar. E vamos agora justamente buscar aqui algumas ações que você pode, de repente, praticar na sua empresa, certo, Fernanda? Certo. Então, em relação a isso que tudo que a gente discutiu, levando em conta os fator interno, fator externo pouco a gente vai poder mexer, né? Sim. Tá aí, faz parte A gente da tem que se evolução, adaptar, né? faz parte da cultura, que fica difícil. Mas nós podemos fazer alguma coisa em relação a isso, não podemos? Com certeza. Então, fala pra gente aí, o que a gente pode Bom, fazer? o que eu acho que as empresas têm que trazer muito? Uma cultura sólida, missão, visão e valores. Gente, quando um funcionário entra na empresa, a primeira coisa que tem que ser passada para aquele funcionário é isso. Qual que é a minha missão? Quais são os meus valores? Onde eu quero chegar? Né? Daqui a tantos anos, onde que eu quero estar? Porque é muito ruim um funcionário não saber o negócio que a empresa faz. Então, assim, na minha opinião, todos os colaboradores, seja o porteiro ao dono, CEO, enfim, até os PJs também, precisam entender o que essa empresa faz, qual é o negócio dessa empresa, onde que ela quer chegar, o que ela valoriza, o que ela cultua. É o primeiro ponto. Clima. É muito importante, vez ou outra, aplicar uma pesquisa de clima, para entender como que está sendo isso. Entre equipes, não precisa ser uma pesquisa de clima geral, não. Começa pequenininho ali, ó. Vou fazer com a minha equipe hoje, daqui a pouco a gente faz com o setor inteiro, daqui a pouco a gente estende, vamos misturar os setores. Por que o clima? Quando você trabalha num clima ruim, tóxico, né? Que hoje o pessoal fala tóxico. Meu gestor é tóxico, meus colegas são tóxicos. É por isso, porque é ruim, é pesado. É aquele clima onde que a gente chega, a gente só tem o direito de trabalhar na vida, a gente não consegue trazer uma ideia, a gente não consegue fazer nada ali, só chegar, ligar o computador, fazer o que eu tenho que fazer, cumprir meu horário de almoço e ir embora. E a gente tem que olhar muito para isso, as empresas precisam olhar muito para essa questão do clima dentro da sua empresa, porque vamos lá, eu vou falar que é óbvio, você sabe, todo mundo sabe, mas na prática as pessoas ignoram que é o fato de onde passamos a maior parte do tempo. No trabalho. Que seja até mesmo um híbrido ou até em casa, vai ser a maior parte. Então, com quem você se relaciona de alguma maneira no seu trabalho? Ou vamos partir do princípio que é lá, é presencial. Como as coisas são lá? O que você tem naquela empresa? O que a empresa faz por você? Como ela faz? Aí você mencionou bem. Onde ela está? Aonde ela quer chegar? Como ela desenvolve o trabalho dela? O que ela valoriza? Quer dizer, tudo isso contribui para a pessoa ter um maior envolvimento com aquilo que ela faz dentro da empresa. Ela ter uma maior relação com a empresa onde ela trabalha. E a partir do momento que ela tem essa relação num nível mais positivo, automaticamente ela produz melhor, né, Fernanda? Exatamente. Um ponto muito importante que eu acho que talvez as grandes empresas sim, mas as pequenas e médias não. Conheça o seu concorrente. Legal. O que é que meu concorrente está fazendo que está bombando lá e eu não estou bombando aqui? A gente tem o mesmo serviço ali. Exato. Por que ele não está tendo problema? Por que as pessoas adoram trabalhar lá? Meu funcionário está falando, ó, vou para concorrência, não tem uns que falam? Exato. Por que as pessoas adoram? Já estou sabendo que as pessoas gostam muito de trabalhar na empresa de fulano. Né? O que está acontecendo lá? O que está acontecendo? A gente não vai copiar, mas a gente precisa entender para a gente melhorar o nosso lado, porque nem sempre o nosso cenário é o mesmo que do meu concorrente, né? Mas eu preciso entender, tá, mas diante do que ele traz ali, do que ele faz, que é legal, que brilha os olhos da equipe, o que eu posso fazer aqui também? Adaptar aqui para para minha rotina, para o meu cenário. Então, isso é muito importante. Estar perto dos funcionários, ouvir os funcionários.
sabe? Isso é Ouvir, legal. escutem as pessoas. Gente, às vezes o operador ali, que está ali no dia a dia, né, na peça dele ali, ele é a única pessoa que sabe consertar a máquina que ele trabalha. Fantástico. E outro detalhe, né? Quando você mencionou aí, às vezes a pessoa, essa questão de uma pesquisa que faz periodicamente ali, a pessoa está ficando desmotivada, não está tão engajada, porque às vezes ela simplesmente gostaria de uma comunicação melhor com o seu líder, nem pensando em questão financeira, ou gostaria de ter algum tipo de reconhecimento, de ser reconhecida, né? E eu falo de reconhecimento não necessariamente financeiro também, um simples elogio. Então, por isso é importante você criar mecanismos de acompanhamento da pessoa que está dentro da sua empresa, Feedback. né? Feedback, acompanhar, dar feedback, ouvir a pessoa, como você acabou de falar. Quer dizer, a gente consegue entender aqui que, como não tem o que fazer em relação aos fatores externos, os fatores internos, eles são de responsabilidade da empresa. Exatamente. É você, empresário, que pode criar uma empresa que irá atrair ou não a mão de obra, que irá reter essas pessoas dentro da sua empresa ou não. A responsabilidade é sempre do dono da empresa. De tudo que acontece de bom ou de ruim, a Exato. responsabilidade é sua. E nós, como empresários, temos que bater no peito, assumir essa responsabilidade, parar de culpar terceiros e olhar para dentro do nosso negócio, né, Fernanda? Sim, essa empresa que a gente fechou essas vagas lá dos Estados Unidos, é, eles têm uma cabeça muito legal. E é que, sabe aquele pessoal que você manda uma mensagem, na mesma hora eles respondem? É gente Sim. como a gente, não é Uhum. porque eles são donos, eles têm aquela soberba. E aí, o gerente financeiro, eles trouxeram a faixa salarial, ofereceram o máximo da faixa e falou, e olha só, antes mesmo do candidato falar assim, tá, não vou querer, eu vou querer. Fernanda, oferece para ele X reais e fala com ele que em julho eu vou sentar e vou conversar para melhorar. Olha isso. A pessoa nem entrou. Então, quando a gente traz isso para o candidato fala: opa, às vezes não é o valor que eu estou querendo agora, Mas eu realmente, posso mas chegar. eu sei que em julho eu vou conversar com ele e a gente vai chegar num. Vai conversar e vai resolver. Legal. Então, assim, isso atrai. Por que a gente fechou essa vaga em 2 semanas? Mas foi tão tranquilo o processo que eu até estranhei, para te falar a verdade. Por isso, porque eles, em momento algum, eles foram contra o que os candidatos trouxeram. Um dos analistas, como são vagas PJs, eles não trazem vale transporte, não tem benefícios de CLT. E aí um dos analistas falou assim, nossa, mas eu vou precisar de um vale transporte, porque o valor que eles estão trazendo para eu tirar o vale não vai ficar legal. Ele aumentou para não perder, porque o menino fala inglês fluente e nem precisava do inglês fluente. Ele reconhece, então ele falou assim, não, então pode aumentar para ele aí para tanto. O menino ficou, não acreditou, ele falou assim, nossa, primeira empresa que faz isso. E vai começar hoje, eles iriam começar hoje. Então, assim, eles valorizam a pessoa sem nem conhecer o dia a dia dela. Legal. E é importante, assim, o dono de empresa, não só o dono de empresa, né? A gente fala muito aqui do empresário, mas qualquer um que está na posição de liderança. Exato. Um gerente, um coordenador, sabe? Às vezes a pessoa ela não está entregando o que você espera ou gostaria por dois motivos. Primeiro, você tem que pensar se realmente está muito claro o que foi o que você está esperando dele, se isso foi muito bem alinhado, né? Esse ponto ele é crucial. E às vezes ele não está conseguindo desenvolver aquilo da melhor maneira por essas questões internas que nós estamos comentando aqui. Exatamente. A gente vê, principalmente em indústrias, empresas maiores, que os líderes, eles viraram líderes porque começou lá embaixo, foi, virei líder. Uhum. Mas a pessoa ela não tem perfil nenhum de liderança. Beleza, então eu não quero perder o Marlos ali. Ele é fantástico tecnicamente. Ele sempre vestiu a camisa da empresa, está aqui há mais de anos. Vamos investir num treinamento de liderança para ele se tornar um líder que faz uma boa gestão de gente? Porque ser líder não é ter ali a equipe e mandar, ó, fulano faz isso. Não é isso. Não é. Né? Então, a Não é maioria só da das ordem. empresas, os líderes, eles se transformam em líderes assim, né? Sim. Pelo histórico, pela trajetória que ele tem ali dentro da empresa. Mas a empresa não investe nesse líder. Ele não tem uma preparação para o cargo de liderança. Por isso que o que eu mais tenho de fazer hoje dentro das empresas é dar treinamento para quem está no cargo de Mas não liderança, é porque verdade? ele era um funcionário, ele exercia um cargo ali e colocaram ele para ser gerente.
mas ele não foi preparado para isso. Exatamente. Né? Aí a empresa acaba perdendo 2 bons funcionários. Ele tinha um excelente funcionário, agora ficou sem nenhum. Tirou o bom camarada da operação ali, colocou ele para exercer um cargo de liderança sem preparar essa pessoa. Às vezes essa pessoa nem consegue lidar com isso e a empresa perde para os 2 lados. Perde, né? às vezes precisa demitir, às vezes a pessoa sai, e aí, por exemplo, uma vez que você transforma uma pessoa em líder, para você voltar ela para operação fica difícil. Ou você demite e contrata. Como é que você vai Não dá. fazer? Né? Pois é, legal. Papo muito gostoso, muito produtivo aqui com a Fernanda. Agora, hora triste aí, né? No final aí já do nosso tempo, do nosso bate-papo. Fernanda, eu queria, assim, acho legal se você tiver alguma palavra a mais aí para a gente encerrar, falar também para o nosso ouvinte que queira, de repente, contratar o seu trabalho, entrar em contato com você. Deixa aí os contatos, fala aí para a turma o seu recado final. Tá bom. Bom, gente, empresários, candidatos, não desistam, né? Eu falo que tudo tem solução, a gente só precisa encontrar a melhor maneira de solucionar os problemas que a gente tem. Então, não estou conseguindo fazer uma contratação assertiva, faz um diagnóstico, por que eu não estou conseguindo? As empresas, beleza, contratei esse novo funcionário, abraça, acolha esse funcionário, né? Coisas mínimas fazem total diferença. Somos gente, né? Igual eu falei anteriormente no início, por mais que a tecnologia está vindo, as máquinas estão aí, mas por trás daquela máquina, daquele botão que a gente aperta, tem uma cabeça pensante, tem um pai de família, tem uma mãe de família. Então, vamos valorizar, né? Eu falo que máquina nenhuma, e aí é um achismo meu, Marlos, máquina nenhuma substitui o cérebro humano, na minha opinião. De fato, não, Tá? porque quem é que cria essas máquinas, né? Então, pronto. Então, não tem nem o que discutir. Exato. E a tendência, gente, nós somos 100% digital, as nossas redes sociais. Tendências RH só existe a gente mesmo, então fica fácil de achar. A gente está muito presente também no LinkedIn, né, que é a maior plataforma profissional aí do mundo. Quer dizer, né? vocês atendem, então, executam o trabalho de vocês para a empresa de qualquer parte Do Brasil. aí do Brasil, né? Legal. A gente tá indo para fora, igual essa empresa que a gente está atendendo lá fora, o pessoal fala português e tal, mas é de lá. Então a gente está, né, tentando, mas não é algo muito palpável. Mas a gente atende o Brasil inteiro. A gente faz recrutamento e seleção de todos os níveis de cargo, seja operacional, executivo, gerente, direção, tudo, a partir de um bom alinhamento, né, de um perfil, de uma pessoa que realmente exista no mundo para a gente colocar ali dentro daquela empresa. E o nosso processo, Marlos, a gente faz toda essa consultoria, essa orientação para os clientes justamente para ser algo palpável, sabe? Quebrar aquilo ali dele de querer um super-homem, uma super-mulher que não existe, ele ficar naquela ilusão. Eu tive um funcionário isso, aí o que eu vejo sobre isso? Eles vão juntando os perfis de bons funcionários em um, e não existe, porque cada um é um. Legal, bacana. Né? Então, a gente está disponível nas nossas redes sociais, @TendênciasRH, Instagram, nosso site Tendências RH também, Tendências. O pessoal procura por tendência. Ah, tá. Mas para não ter problema, pode ficar tranquila. Você pode ficar tranquilo também. Nós vamos colocar na descrição, né, desse vídeo, desse podcast, direitinho lá os links. Aí a pessoa só clica. Não tem nem que se preocupar e não vai ter erro. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. A sua presença aí foi fantástica para o nosso bate-papo hoje. Para a gente fechar aqui, eu acho que a conclusão dessa conversa aqui, né, para você aí, dono de empresa, é que não pense que o problema que você tem hoje com a mão de obra está relacionado apenas com as questões lá fora. Não é só a questão de geração, não é só crise disso, não é só aquilo. Você precisa olhar para dentro da sua empresa, olhar para as pessoas que estão dentro da sua empresa. As gerações existem e não tem como mudar isso. Elas são diferentes, elas vêm porque nascem em ambientes já diferentes e elas são parte desse meio em que elas vivem. Não tem como uma geração ser igual, 100% igual a uma geração anterior. Né? Ou seja, não tem como mudar isso. Nós é que temos que melhorar os nossos processos, olhar melhor para a questão da contratação, investir nessa questão de contratação. Tudo isso são questões que
vão amenizar esse problema da mão de obra. Ou talvez até eliminar isso dentro da sua empresa. Existem empresas que não queixam disso, que não tem esse problema. Mas não é do nada, não é sorte. Né? Não é sorte. São empresas que, de fato, seguem um caminho, seguem um plano e investem no que precisa investir. Legal? Então, se você quer uma equipe engajada e produtiva, você precisa criar um ambiente onde as pessoas querem trabalhar. Valeu? Um abraço para você, até o nosso próximo episódio e prosperidade empresarial para você.